Olá, boa tarde. Hoje é 7/2 de 2025, 7 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que Deus lhe dê vislumbre espiritual. Então, no momento certo, as suas bênçãos, a bênção de Deus chegará na sua vida. Que momento certo é esse? No momento que a pessoa crer, tiver fé. A bênção da salvação, da cura e da libertação, da proteção, do livramento. Mas tem coisas que é só no tempo de Deus. Você tem que entender, nós temos que entender. Se a gente se desesperar por algo que a gente quer, a gente fica doido, fica louco, fica perturbado. Então não adianta você ficar inquieto, preocupado, desesperado, querendo no máximo ter aquilo que você quer ter. Você não pode. Você tem que primeiro querer ter fé. Você tem que primeiro, lógico, saúde, paz e comunhão com Deus e com o seu próximo. É isso que você tem que querer em primeiro lugar. Se você quiser isso, vai se tornar mais fácil. O que Deus pode proporcionar para você na sua vida. Então, que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência, discernimento espiritual, vislumbres espirituais e sabedoria e discernimento espiritual. Então, aqui eu vou ler para você João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 13, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então tem que crer no nome do unigênito Filho do Pai. Tem que crer para não estar condenado já antes de morrer. Se a pessoa não crê, a pessoa foi condenada antes de morrer. Então crê para que você não fique condenado antes de morrer. Então, 2 Reis 5, versículo 15. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, de quem de Eliseu, e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele queria dar uma bênção a ele, algo por aquilo que ele tinha alcançado, por a cura que ele tinha alcançado, por a cura da lepra, por a purificação da carne dele, por ele ter ficado purificado, curado. Então ele queria dar uma bênção ao profeta, só que o profeta não quis. O profeta não quis a bênção que ele queria dar. Veja que o profeta levou, veja que Naamã levou 10 talentos de prata, 6.000 círculos de ouro e 10 mudas de verdes. Ele não quis. Já imaginou como era o profeta naquele tempo bíblico? Já imaginou como eram os profetas naquele tempo bíblico? Ele não quis. Eu não sei se Deus mandou ele não querer, não está escrito aqui, para que ele sempre tivesse a certeza que Deus estivesse em Israel e ele ficasse sabendo e e talvez para ele dizer lá que ele não tinha recebido, para eles não ver interesses, interesses. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não há tomarei. Ele não quis os presentes. E estou com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. Então o profeta não quis, de maneira alguma, aquilo que Naamã quis dar a ele. Por que ele não quis? Talvez Deus, não falou para que ele recebesse e ele não quis receber. Então ele ensinou como ele seria curado, mostrou a direção certa, mostrou e foi usado. Olha só, olha como é que os profetas eram. O profeta não tinha mágoa, amargura, ira, sentimento de vingança. Ele tinha desejo de ver as pessoas curadas, libertas.
Ele tinha desejo de ver as pessoas se dando bem. Se ele fosse outro, ele não tinha feito isso para Naamã, logo o chefe do exército do rei da Síria, lá em Damasco. Então aí ele fez, ele curou, entendeu? Então nós não temos que ter aquele, como é que eu posso dizer, aquele interesse próprio, né? Visar o interesse próprio. Nesse sentido, a gente tem que visar a salvação, a cura, a libertação das pessoas, né? Se eles estivessem fazendo só por interesse, talvez ele nem teria sido curado, né? Ou talvez não tinha passado a ser talvez um servo do Senhor, porque o Senhor já dera livramento aos sírios por causa dele. Talvez seja por causa disso, né, também.